Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nós estamos iniciando mais um podcast, Conversas na Subida do Tabor, né? Onde nós podemos conversar sobre assuntos que são do nosso dia a dia, que às vezes até nós temos dúvidas, coisas bem do nosso cotidiano que podem iluminar as nossas decisões. Porque nós escutamos muitas palestras sobre a vida espiritual, sobre como nós buscarmos a Deus, buscarmos um autoconhecimento, mas muitas vezes nós não sabemos no nosso dia a dia como dar passos em relação a isso. Então, nós vamos iniciar o nosso podcast, vamos inicialmente nos apresentar, quem está aqui. Eu me chamo Marjorie. Olá pessoal, eu sou a Tatiana. Eu sou a Larissa. Eu sou o Vinícius. Olá, Thiago. Eu sou o Everton. Eu sou o César Augusto. E eu sou o Felipe. E o nosso tema de hoje é um tema bem diferente, pelo menos para mim, né? Quer dizer, vamos ver o que vai acontecer aqui hoje, porque nós não preparamos, é apenas o tema e pode ajudar você que está nos ouvindo, pode ajudar seu filho, pode ajudar alguém que você conheça. Então, o nosso tema de hoje será sair de casa. Que idade uma pessoa deve sair de casa, buscar a sua autonomia? Enfim, nós vamos iniciar esse tema e eu queria pedir ao César, como sempre, que ele nos dê uma base para nós conversarmos. Então, subindo ao Tabor, vamos conversar sobre esse tema, né? É um tema interessante, porque, claro que nos tempos de hoje tem algumas variações dentro das realidades do tempo de hoje, mas eu queria começar esse tema colocando como um lema, que se a gente entendesse. A vida, o que importa é o que é saudável, não é o que eu gosto, não é o que eu sinto. A vida tem um fluxo que é saudável. Uma criança nasce, ela vai aprender a andar, aprender a falar, ela vai aos poucos se tornando autônoma. Então, mesmo que alguém pode dizer assim, não, mas porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo ali. Existe um fluxo de uma vida saudável e um dado momento, seguindo o fluxo normal, é engraçado porque eu até estava falando que hoje em dia tem sempre aquela dificuldade, quando uma pessoa ela tem um problema particular, ela pensa que o problema particular é o problema de todos. Não, mas aí o meu filho tem um problema, ele é especial por esse motivo. Não, então não é para você. Mas no ciclo normal da vida, os filhos saem de casa. Eles precisam sair de casa. Eles necessitam sair de casa, certo? Isso é um fluxo saudável. Não é aquela pergunta, não, mas eu não está precisando, mas eu não gosto. É muito interessante, porque às vezes tem gente que diz assim, não, mas eu não gosto de sair de casa. Só que não tem essa, você precisa sair de casa. Não é saudável ficar em casa o tempo todo. Então, às vezes a gente faz a pergunta sempre errada. Então, mesmo que você não goste, mesmo que você pense de outra forma, existe um fluxo saudável, que a história da humanidade se manifesta sempre deste caminho, e que nós compreendemos como um caminho saudável. Imagine você chegar a uma mãe e dizer assim, não, eu não quero que o meu filho aprenda a andar. Não, mas ele nem quer, não está muito à vontade, eu gosto tanto de levar ele no braço. Então, é tão agradável ficar com ele no... Sim, você pode gostar, mas não é saudável. A criança precisa desenvolver. E todo ser humano, num estado normal de saúde, ele precisa sair de casa para construir a sua própria vida. Via de regra, às vezes é quando casa, quando entra na vida religiosa, quando estudar fora, mas de um jeito ou de outro, os filhos precisam sair de casa. Primeiro, para que o amor dos pais se torne plenos. Você só ama verdadeiramente seus filhos quando seus filhos saem de casa. Enquanto isso não acontece, ainda está num estágio que o amor não chegou à maturidade. Você precisa aprender a amar os seus filhos eles estando distantes, se você é pai e mãe. Segundo, como filho, você precisa construir a sua autonomia, a sua independência saindo de casa, não dependendo. Mesmo que ele diz, não, mas eu só durmo lá. Não, isso não é suficiente. Você precisa assumir a sua própria vida, a sua própria existência. A responsabilidade sobre a sua vida. Pode até que seja mais adiante, vamos dizer, bem mais adiante. Os seus pais venham morar com você, mas é eles que moram com você, você não mora mais com eles. Porque eles vão precisar de você. Você precisa não precisar mais dos seus pais.
Essa é uma, vamos dizer, é uma necessidade genuína do ser humano. Ela precisa. Mesmo que o jovem possa dizer, eu não quero sair, eu gosto, ele já até arranjou um emprego ali, não, mas está muito bom, é muito confortável, meus pais gostam, eu fico ali com eles, cada um vive a sua vida. Não. Deixe os seus pais construírem a vida deles. Um casamento, ele começa assim. Via de regra, era como deveria ser, né? Começam os dois só e deve terminar os dois sós. O pai e a mãe só, vivendo sós. Isso é o fluxo normal da vida. Claro que ninguém vem aqui com aquela confusão, não, mas tem isso. Quem está falando das exceções, ele está falando da regra, como o fluxo da vida deve fazer. Então, por isso, os pais, eles devem ter oportunidade de voltar ao casamento ser eles dois. Até que fala hoje daquela história do síndrome do ninho vazio. O que é o síndrome do ninho vazio? É quando os pais, de uma forma ou de outra, eles desequilibraram no seu amor pelos filhos. E quando os filhos saem de casa, é uma reoportunidade do casamento se reorganizar de novo. A esposa virar prioridade para o marido e o marido completamente prioridade para a esposa. E quando tem filhos, aquilo ainda não fica tão claramente definido. Ainda fica aquelas, vamos dizer assim, tem aquele marido e aquele mulher que não se dão muito bem, aí triangulam conversando com o filho ou com a filha ali para fazer a coisa circular. E por isso não enfrentam os seus problemas, para vencer, para superar. Então, os pais precisam que os filhos saiam para o bem do casamento deles. Ou mesmo que eles não sejam casados, mesmo que sejam uma mãe sozinha ou um pai sozinho, eles precisam, para eles construírem essa autonomia, uma fase da vida que eles ficam só. E os filhos precisam sair de casa para construir o seu caminho. A autonomia, sem depender, sem ter a comodidade dos pais. Alguém pode dizer isso, mas isso é bom, isso é agradável. Olha, se meu pai gosta, se minha mãe gosta, e se eu também gosto, qual o problema? O problema é que não é saudável. Aí volta o que eu estava dizendo no início. Isso vai redundar em você em sintomas ruins, tanto nos seus pais, como em você, do não desenvolvimento, do não amadurecimento. Os processos não acontecem. Então é muito importante a gente compreender esse processo de saída de casa. Claro, não existe uma data certa, mas todos os pais deviam ter de perspectiva, desejarem e trabalharem para que os seus filhos saiam de casa. Eu estava dizendo até no começo, fui criado já numa geração que era bem diferente, né? Acho que, não sei se todos da minha geração, que a gente era mais criado para sair de casa, no sentido de que sou o sétimo lá em casa, né? Minha mãe teve, meu pai, 6 filhos lá, escadinha, depois passou 7 anos e depois me teve. E eu lembro quando minha irmã casou, meu irmão mais velho casou, eu lembro como era nítido, como o valor deles crescia. Isso era muito pedagógico, porque se eu quisesse ter aquele valor, eu precisava estar fora de casa. Porque dentro de casa eu nunca teria aquele valor. Teria comida especial para o filho que estava fora, mas que eu que morava, jamais. Eu era de casa. E eu lembro que a minha irmã casada, quando chegava, por exemplo, eu era o mais novo, quando chegava, se meus irmãos casados chegassem, eu estivesse sentado na mesa, eu me levantava para ele sentar. Porque ele era mais velho, ele era casado. Ele tinha subido de nível, ele tinha saído de casa. E eu era ainda uma criança. Então, nesse mundo onde era muito claro que todos nós desejávamos sair de casa. Jamais na minha casa, da minha mãe, nem com meu pai ainda, a vida era montada para que a nossa vida fosse confortável, ficar do jeito que a gente gostaria. Todos nós queríamos ter uma casa própria, sabe para quê? Para comer do jeito que a gente queria. Escolher o horário de comer justamente na hora que a gente queria, porque enquanto eu estava na casa dos meus pais, eu comia na hora que eles queriam, não na hora que eu queria. E então isso fazia com que eu desejasse sair. E hoje, nessas gerações mais novas, eu vejo que muitos pais adaptam para que os filhos vivam dentro de casa uma coisa híbrida. Não é a casa deles, eles não têm a responsabilidade e eles começam a gozar de determinadas liberdades sem a responsabilidade. Isso não é saudável. Ter um filho em casa, que ele se sente totalmente livre, faz tudo do jeito que quer e da forma que quer, sem ter a responsabilidade de bancar a própria casa, isso não é educativo. Porque na hora que eu sei que eu tenho a minha casa, eu vou ter que ter a roupa para limpar, tem as contas para pagar, eu vou usufruir sabendo o preço das coisas. Então, quando você deixa um filho adulto em casa,
casa, ele desregula esse processo. Ele começa a usufruir porque ele já não precisa mais pedir para sair, porque ele já tem o seu próprio dinheiro, porque ele já tem a sua autonomia, só que ele não tem as responsabilidades ainda de uma casa. Então, para ele é muito mais fácil sair de casa e chegar na hora que for, porque no outro dia de manhã tem o café da manhã. Uma pessoa que tem casa não, tem casa própria, ela tem, seja casado ou seja solteiro, morando sozinho. Ela diz, vixe, se eu sair hoje, eu não tenho comida amanhã. Então, uma coisa segura a outra. A liberdade tem que ser do tamanho da responsabilidade. E quando um filho adulto fica em casa com muita liberdade e com pouca responsabilidade, mesmo que ele diga, não, ele paga uma conta, paga luz, paga água, não é suficiente. Ele tem que se bancar. Este é o grande, vamos dizer, o grande equilíbrio que faz a gente se tornar adulto. Então qualquer pai, qualquer mãe deve desejar, o sonho de um pai e de uma mãe é que o filho seja adulto. Que ele banque a sua própria vida, não só a questão financeiramente. Se banque afetivamente, se banque de relacionamento, assuma financeiramente, no relacionamento, ele assuma a sua própria existência, a sua própria decisões, suas próprias decisões e as consequências de suas próprias decisões. Essa é a grande importância de sair de casa. César, ontem você falou para mim sobre uma conversa que você teve com um desembargador lá do tribunal, uma conversa informal, tudo, e eu achei muito interessante uma frase que ele falou, né? Conta pra gente esse exemplo, que eu acho que talvez possa nortear bem sobre o que você falou de liberdade ser proporcional à responsabilidade. Estava conversando com um desembargador lá do tribunal e a conversa, ele é muito legal, por sinal. Eu perguntei a ele se ele ia se aposentar com 75 anos de idade, né? Que é o limite, né, do judiciário. Pode ir até os 75 anos trabalhando. Ele disse, não acho não, porque as pessoas que saem com 70 anos parece que saem à força. Podiam continuar trabalhando. Eu disse, e também tem uns que parece que não... Porque diminui sempre o salário, né? Na hora que você aposenta. Tem muitas coisas que você perde. Ela disse, não, e parece que sempre tem filho dependendo, neto dependendo. Aí ele disse, não, no meu caso não. Eu sempre disse para os meus filhos, e cumpre-se hoje com eles. Eu disse, eu nunca vou deixar herança para os meus filhos. Você pode até deixar, mas eu não faço o menor empenho disso. Eu dei educação para eles tocarem a vida deles. Escola boa, faculdade, mestrado. Depois, olha, a vida de vocês. Não vou fazer nada. E eles tocam a vida deles. Aí ele disse, eu tenho uma frase que diz o seguinte, quem educa seus filhos pode mimar seus netos. Quem mima seus filhos vai educar seus netos. Escutei, ele disse, que coisa fantástica. É a compreensão, que ele diz assim, eu eduquei meus filhos. Agora ele disse, eu tenho 2 netas, quando elas estão comigo eu faço tudo por elas. Meus filhos, mas você não fazia isso com a gente. Não, para vocês eu estava educando, eu tinha uma responsabilidade. Eu tinha que fazer vocês funcionarem. Com as minhas netas, não. Quem é responsabilidade é de vocês. Vocês é que educam, vocês que pagam as contas dela, plano de saúde, eu não pago nada, nem de filho nem de neto. E eu simplesmente brinco com meus netos e mimo as minhas netas lá. Que isso é o que eu faço. E eles nem tentam me impedir, que eu vou mimar mesmo. Porque eu fiz o meu papel de educar meus filhos. Então é esse equilíbrio que faz com que a pessoa saia de casa, assume a sua própria existência e não seja um peso para os seus pais, mesmo depois. Aquela frase, os avós estragam os filhos, perdeu o significado para mim. César, eu tenho uma dúvida. Existe diferença para o homem e para a mulher no momento de sair de casa? Porque uma vez eu já escutei que, por exemplo, para a mulher não seria positivo, igual você comentou que tem essa circunstância, né? Às vezes sai para casar, às vezes sai para a vida religiosa, mas, no caso, para morar sozinha, para a mulher seria saudável? Eu acho que com uma certa idade seria. É mais normal que a mulher saia para casar, mas ficar com 30 e tantos anos em casa não vai, porque vai ter uma confusão. O processo dela, mas vamos imaginar que ela não case nunca, porque é uma possibilidade na vida. Mesmo assim, ela vai precisar construir a autonomia dela. Até porque se a mulher não vai casar, ela vai ter que trabalhar para se manter. Porque pode ser até que uma mulher casada encontre um marido que seja suficientemente capaz financeiramente dela se dedicar, até porque ela vai trabalhar para cuidar da casa, os filhos, tudo. Mas simplesmente alguém chegar 25, 28, 30 anos em casa sem nenhuma responsabilidade, assim, se ela não vai cuidar da casa, se ela não vai se dedicar aos filhos, ela vai ter que trabalhar para se manter.
É o que hoje há uma possibilidade, que é feito, que é razoável, para se manter e ter. E eu creio que mesmo nesse caso, a mulher ela tem que sair. Claro que deve ser uma saída muito mais segura, talvez vai precisar de uma maior segurança financeira do que um homem precisaria. Porque um homem pode morar mais num lugar pior, pode se arriscar mais para sair de casa. Uma mulher, se for para sair de casa, eu diria para ela, vá morar num apartamento, que ele tem uma segurança do condomínio, não é numa casa. Né? Tem várias coisas que a mulher tem que se preocupar. Em várias coisas, a segurança da mulher ela tem uma preocupação a mais, mas não deve ser um impedimento. Como é, uma mulher pode viajar sozinha? Pode, mas ela tem que ter preocupações a mais. Muito mais, que ela se expõe muito menos a determinados riscos. Ela tem que consultar determinadas coisas. Então, para ela sair de casa, para morar sozinha, a não ser para casar, ela tem que ser mais bem analisada, mais dentro de uma realidade do mundo feminino. Mas eu não fico imaginando, porque senão ela não vai ter a vida dela. Ela precisa ter a vida dela, mesmo que ela não case. Porque, presta atenção, senão nós podemos criar um mundo que, se a mulher casar, ela não é gente. Também não é nesse sentido. A mulher ela pode não casar e ter uma vida produtiva útil. Para si, para os outros, para a igreja. Quantas pessoas, mulheres e homens também tiveram assim que foram totalmente úteis. Ela não é a regra geral, mas tem um bom número de pessoas que desenvolveram uma boa vida e se tornaram pessoas autônomas, que constroem uma vida profissional. E por ser justamente solteiro ou solteira, continua tendo uma vida apostólica mais frutuosa, porque tem mais tempo para isso. Tem dedicação maior, isso daí. Então, senão você fica assim, entenda, esperando um príncipe encantado. E isso não é bom. Uma coisa é você estar aberto, acreditar que sua vocação é um matrimônio, estar aberto a isso, tudo. Mas você não pode chegar ao ponto de parar a sua vida. E você chegar a 30 e tantos anos sem ter o seu próprio local, uma casa onde você escolhe o que come, como come, na hora que come, se dorme com a luz apagada ou acesa, se faz isso, faz... E você banca, no sentido, você assume a responsabilidade. Então, mesmo uma mulher, ela deve pensar nessa perspectiva. Hoje, quer dizer, na verdade isso sempre aconteceu, mas hoje com muito mais clareza e evidência, nós temos homens e mulheres que passam da hora tradicional de casar como era antigamente, né? Porque na época das minhas irmãs, todas as minhas irmãs casaram com 18 anos, 19 anos. Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas são muito novas para isso, né? Existe uma maturidade um pouco mais retardada nesse aspecto, né? O mundo de hoje deixou o ser humano que ele amadurece um pouco depois. Então, nós não tínhamos essa realidade, né, antes. Não existia, porque normalmente a mulher e o homem casavam. Ou ia ser religioso. Era sempre isso, né? E aí eu fico pensando que é um processo muito novo isso, né? É uma coisa nova que deve ser maturado. Acredito que não é assim, escutar uma coisa dessa, bem que eu queria, vou amanhã, não sei o que... Acho que isso tem que ser maturado interiormente, ver as condições financeiras, né? Porque às vezes a pessoa não tem condição financeira, ela tá ainda com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e ainda está se formando profissionalmente. Porque como ela vai pagar a casa dela e se responsabilizar por tudo? É claro que isso aí ajuda ela a ter um empenho maior para adquirir isso. É que ela passa a ter uma meta. A pessoa passa a ter uma meta. Por que a gente, determinadas coisas, não alcança? Porque não tem meta. Se eu ganho o que eu ganho morando na casa dos meus pais, está tudo ótimo. Então, na medida que eu olho, digo assim, não, eu tenho uma meta. Não significa, não vai ser pode ser daqui 1 ano, pode ser 2 anos. Eu vou ter que assumir e tomar determinadas decisões. Porque muitas vezes o bloqueio está justamente isso. Por que eu não cresço? Porque eu criei um bloqueio ali. Vou ver com meus pais e estou travado naquilo ali. Então é mais essa questão de fazer o fluxo. Chama-se o fluxo do desenvolvimento. A vida saudável ela tem um fluxo. Como uma criança aprende a andar, ela aprende a falar, depois ela vai para a escola, depois ela tem a turminha de amigos, depois ela fica adolescente e tem mais momentos de autonomia, depois ela começa a ficar jovem, tem mais tempo ainda de autonomia e depois, num dado momento, ela vai dizer assim, eu preciso solidificar essa minha opção. E até vejo como as pessoas que se casam também do mesmo jeito. Penso que, por exemplo, o ideal, nunca ninguém se casar e morar na casa dos pais. É do mesmo problema. Não é bom. Não é bom. Porque, não, mas não sei o quê. É igual que tem mais na rede social que diz assim. Coisas para não fazer na vida. Não construa na casa da sua sogra, né?
São umas coisas que você não deve fazer na vida. Ah, não, mas minha sogra... Não, meu irmão, você não me entendeu. É o fluxo da vida. Mesmo que não dê problema, já é um problema. Porque quando você está pensando no problema, é a briga, é a confusão, vai se separar. Não estou falando disso. Eu estou falando que aquilo não é saudável. A vida tem um fluxo. E as pessoas saudáveis obedecem a fluxos. Um tempo para cada coisa. Então eu tenho um tempo de criança, eu tenho um tempo de adolescente, eu tenho um tempo de jovem. É horrível quando você vê uma pessoa tem 35, 40 anos, aí olha os seus comportamentos, comportamento de jovem, cara, não é saudável. Não, mas eu gosto. Não, eu não estou perguntando o que você gosta. A pessoa pode dizer para mim, eu vou tomar Coca-Cola. Eu gosto. Só que eu vou dizer para você, não é saudável, tudo bem? Você vai estar destruindo você mesmo. Claro que é um direito que lhe cabe se destruir. É um direito meio esdrúxulo, mas... Só o gostar da Coca-Cola não se identifica. Aquilo faz mal. Então, determinados comportamentos, não fluir, não sair de casa, não é saudável. Repito, antes que alguém se doa, né? Que, claro, existem situações, papapá. Cuidado para você não criar uma exceção que não é uma exceção. Uma exceção você trazer uma deficiência física, uma deficiência psicológica. Aí são situações que devem ser bem... Mesmo nesse caso, na medida da possibilidade... A pessoa é cadeirante, mesmo na medida da possibilidade, é importante ela conseguir ter uma casa só para ela. Mesmo que você tenha um filho cadeirante. Claro que vai ser mais difícil, vai ser talvez mais longo o processo, vai ser mais elaborado, mas na medida do possível, sempre seguir esse fluxo. César, e acho que a pessoa também que vive com os pais, ela fica meio confortável e não corre risco também, né? Então, geralmente fica ali, ela não tem responsabilidades e aí ela acaba não corre nenhum risco, não tem coragem de fazer as coisas. Eu lembrei de uma colega de trabalho, esses dias, há um tempo já atrás, né? Ela tem cargo de liderança, né? E ela queria ir para São Paulo. Eu queria tanto ir para São Paulo, mas ela já tem uns 35, 37 anos. Queria vir pra cá, morar pra cá, mas ela falou, mas é ruim sair de lá porque eu não tenho condição nenhuma de pagar um aluguel. E aí, tipo assim, eu olhei pra ela, eu fiquei assim, tipo, eu tenho 3 filhos aí. Tipo assim, não falei nada ali na hora, né? Mas eu falei, tal. Falei, tipo assim, às vezes falta correr risco, porque se ela é líder ali, ela, tipo, já passou dos assistentes, passou dos analistas, ela já tá num cargo ali de quase gerência e não consegue pagar um lugar pra morar sozinha aqui, com quase 40 anos, poxa, tipo assim, então às vezes talvez, qual o nível, né, onde é a régua que ela tá colocando aí? Então às vezes falta isso, eu acho que uma pessoa tem um pouquinho de correr risco. Quando tá morar num palácio. Não é aluguel, palácio não vai ter. O César falou rápido no começo de um dos benefícios de sair de casa, né? Eu recentemente saí, vai fazer 3 meses, né? O César sempre motiva a gente a evoluir na vida, a crescer, enfim. Isso é uma coisa que ele sempre fala pra gente, né? Do fluxo natural da vida, que é a gente sair da casa dos pais e construir a nossa vida, né? Escuta, vocês construíram a de vocês, né? Deixa eu construir a minha, né? É um dos argumentos que a gente poderia usar. Mas um dos benefícios que eu percebi nessa experiência foi que você comentou do relacionamento do casal, né? Dos pais. Eu percebo o ganho, já em pouco tempo, assim, o ganho que eles tiveram na relação deles enquanto casal, comigo tocando a minha vida. Quando eu vou lá, eu percebo... É diferente o negócio, sabe? Assim, teve um ganho de cumplicidade, de amor, de relação ali, que eu percebo que é um benefício que eu não calculava, né? Eu calculava os meus benefícios, né? Vou morar mais perto do trabalho, eu vou ter certa autonomia para tal coisa, né? Tem um desafio aqui e tal. Esse tava até no pacote lá, que eu lembro de você falar disso um tempo. Mas quando eu chego e percebi isso, né? Toquei nessa realidade, eu falei, caramba, acontece de verdade, né? Eles tiveram um ganho que eu nem poderia explicar para eles. Né? Se eles tivessem dúvida de que seria bom ou não teria como dizer, não, vai ser bom para vocês também, né? Escuta, os pais são eles, não sou eu, né? Não tem como é que eu vou ensinar, né? Mas quando eu chego lá e percebo isso, tenho mais confiança e mais certeza na decisão que eu tive e eles também têm, né? Eu não disse para eles isso, que vejam como é que vocês estão se tratando, mas acho que eles também percebem isso, né? Como é que eles tiveram um ganho positivo na relação a partir da minha saída de casa, assim, foi bem bacana de observar. E aí, Everton, você talvez seja o exemplo do que a gente está conversando aqui. O mais recente. O mais recente, saindo pois de casa. E de forma diferente, né? A maioria dos outros saíram para casar.
Como que surgiu isso dentro de você e como você percebe hoje os desafios? Claro, faz pouco tempo, talvez daqui a 2 anos, 1 ano, sua resposta Seja é outra diferente. coisa. Mas como é que surgiu isso e qual os pontos positivos, os desafios que você sente? Partilha aí com a Acho gente. que surgiu com essa motivação que veio daqui mesmo, da escola de oração, de crescer, de evoluir na vida. De perceber que isso é um caminho de evolução minha. Eu tinha que fazer isso em algum momento, tinha que dar o passo de evoluir. Quero crescer na vida, eu tinha que fazer isso. E aí isso veio, assim, refinando, né? Tá, tem a ideia, mas o como fazer isso, né? Puxa, tem condição financeira? Por enquanto vai ficar apertado e tal, né? Então vamos adiar um pouquinho, mas vai continuando com a ideia aí, né? Até o momento em que casaram várias coisas, né? Casou de eu encontrar um lugar que eu pudesse me bancar, né? Pudesse me estabelecer sem ajuda de ninguém, que eu conseguisse manter a ajuda que eu dou aos meus pais ainda, porque enfim, não vou deixá-los sem assistência. Escuta, não, agora toca a vida de vocês aí, a assistência que eu dava acabou e eu vou cuidar da minha vida. Não, tenho que continuar dando assistência que eu prestava ainda, né? De algum modo, me bancar. Quando eu consegui conciliar essas coisas, encontrei um lugar que pudesse e que foi providência divina absolutamente, porque eu não passava naquele lugar, alguém me mostrou e é do jeito que eu precisava, perto do trabalho, perto de uma estação de trem que me dá a chance de ir para todos os lugares que eu vou, mobiliado o lugar, ou seja, num valor que encaixasse no meu orçamento, foi tudo assim. Eu nem poderia desejar um lugar desse, porque eu não sabia que existia um lugar assim, que tivesse tudo isso junto, né? Eu queria uma coisa que, se fosse uma dessas coisas, já seria bom para mim, né? Perto do trabalho seria o suficiente, mas tudo junto é só providência divina mesmo. E aí eu entendi isso e falei, não, é a hora. Foi um momento delicado, né? Porque foi assim, pouco depois do final do tratamento do câncer, né? Foi até uma dúvida dos meus pais e minha, poxa, é o momento, não é? E tal. Aí eu falei, não, é o momento, porque justamente isso tudo me indica que, poxa, é uma porta que está se abrindo ali, né? O meu tratamento terminou, a indicação de cura já tinha sido dada, né? Então eu falei, é a hora, é a chance, né? E uma das coisas que eu disse para os meus pais foi mais ou menos o que o desembargador falou, né? Até anotei aqui, né? Confie na educação que vocês me deram, né? Se tem alguma dúvida de que vai dar certo, de que eu vou me conseguir, né? Escuta, vocês me ensinaram a lavar, passar, cozinhar, eu faço isso em casa, né? Nunca fiz tendo que ser obrigado, porque senão não teria comida, não teria roupa lavada, né? Enfim, agora eu sou obrigado a fazer, então eu fazia para ajudar mesmo. Mas eu falei, confie na educação que vocês me deram, porque é uma segurança que vocês têm, né? Vocês deram boa educação, né? Eu acho que sim, as pessoas que falam de mim para vocês também indicam que sim, então confiem naquilo que a gente construiu e construíram o seu caminho, agora eu vou construir o meu, né? Não vou largar aqui, a gente está na mesma cidade ainda, apesar de ser longe, né? Na minha casa deles. Mas foi assim esse processo. E é um desafio, ainda é um desafio conciliar a rotina, né? Tô tentando entender ainda qual é o dia de lavar, qual é o dia de passar. O dia de cozinhar eu já defini, né? Academia, estudo, oração, enfim, concatenar essas coisas todas estando sozinho é um desafio, né? Mas o desafio tá aí pra gente encarar e vencer, né? Ele já tá bom, tá sendo minha casa, já casa dos pais? Já tô. Ele já fez essa separação. Outro dia no grupo eu falei, vou pra casa. Aí minha mãe falou, qual casa você tá falando? Eu falei, não, essa eu tô falando na sua casa, mãe. Bom, no meu caso, né, acho que dos casados eu sou o mais recente, 2 anos e meio. Eu percebi também, como meu pai não mora com a minha mãe, são separados desde que eu nasci, que a minha relação com a minha mãe e com meus irmãos também, que é a casa cheia, né, melhorou, né? Não sei a relação deles. Eu acho que ainda tem bastante conflitos, porque a casa, como eu disse, a casa tá cheia ainda, tem bastante gente lá. Mas a minha relação com eles melhorou muito, porque é aquilo que, no sentido do avô que me ama os netos, eu visito a minha família e só colho as partes boas, as conversas boas, né, a comida boa, né, e todo o resto, porque, né, aqueles problemas que ainda existem naquela casa não me pertencem mais, né? Então a minha relação com a minha mãe melhorou. Quando eu converso com ela, normalmente é para tratar de assuntos agradáveis e, né, aconselhar naqueles que ela precisa também, desagradáveis, mas eu colho esse fruto, né, sei lá, são 4, 5, eram 6 pessoas, depois que eu saí ficaram 5. Então pensa, uma casa com 6 pessoas, né, quem tem a família grande sabe que é muita opinião, é muita ideia e muito mais tarefas. Então conciliar tudo isso agora, né, na minha vida é muito mais fácil, comigo, minha esposa e minha filha. Então quando eu vou lá, né, só colho todos os frutos bons. E isso também eu acho que é um dos benefícios de sair,
né? A saída, o que o Everton falou sobre a questão dos pais, é porque quando a gente está em casa, a gente termina fazendo uma triangulação na questão do casal, de tudo. Você termina a opinião ali, vai, vem, vai. Quando você sai, eles vão ter que se resolver, eles vão ter que... São eles. Você diz, não, mas eu ajudo. Você talvez ajude a mascarar problemas que precisam ser enfrentados. Que você ficar lá é como um tampão, você não é a solução. Você tem que sair, então eles deixarem eles resolverem os problemas deles, construírem. A questão que falou dos irmãos é muito interessante, porque, como eu disse, eu sou o 7º. E eu assisti todos os meus irmãos saírem de casa. Eu não fui o último a sair, saí de casa com 19 anos de idade. Então eu ainda tinha só o padre Alexandre, né, que é meu irmão, que vai sair depois de mim. Mas basicamente eu assisti todo mundo sair. E é muito interessante como aqueles irmãos que você tinha até algum atrito, alguma coisa, como ao casar aquilo quase que acaba. Como o irmão vira irmão, uma coisa assim. Quando às vezes brigando, poxa vida, eu olho para estar com meus irmãos é uma coisa maravilhosa. Porque, claro, ninguém está brigando mais pelo mesmo espaço, nem pelo mesmo quarto, nem pelo mesmo... Nós estamos, cada um construiu a sua vida. Então é próprio do irmão. Eu construí a minha vida, meu irmão, quando a gente está junto é uma alegria, porque a gente não está lá disputando isso, aquilo outro. Cada um tem a sua vida, está tocando e se junta porque quer ficar junto. Não porque não precisa dormir na cama, porque algum acendeu a luz. Nada disso, tudo isso fica superado. Coisas que são conflitos tantas vezes entre irmãos. E vai. Então é uma coisa. Sair de casa faz muito bem. Faz muito bem, bem mesmo. Né? Claro, tem que ser uma coisa amadurecida, decidida, responsável. Mas deve ser uma meta, né? De todo mundo, de uma forma ou de outra, né? Tentar construir essa vida autônoma. Nós falamos aqui em outros podcasts sobre a importância de ver cada caso é um caso. Acho que foi quando a gente falou sobre os influencers, né? Sobre como uma palavra ou uma orientação não pode ser dada a qualquer situação, porque cada caso é um caso, né? Eu acredito que isso é uma coisa que deve estar nas nossas, especialmente no dos jovens, porque eu nem sei muito, eu escuto tudo isso, para mim é uma coisa meio estranha, porque comigo não aconteceu nada assim, né? Porque eu não saí de casa porque eu queria sair de casa, saí de casa porque eu me senti chamada a uma vida comunitária, a viver numa comunidade, em tudo, então, e muito nova, eu tinha 18 anos, então aquilo ali foi tão arrebatador que eu não sabia nem se era sair de casa, se não era, eu só sei que eu queria viver aquilo, né? Comigo aconteceu depois quando eu casei, aí eu sim, porque na comunidade você mora e você não tem nada seu, você não tem autonomia muito, né? Você vai vivendo a vida que a comunidade tem. Agora, quando eu casei, aí sim, eu me senti assim, com essa realidade de ter o meu lugar, autonomia, crescer na autonomia, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que, como o meu caso é um caso diferente, com certeza talvez alguém que esteja nos escutando tenha um caso diferente, que por inúmeros motivos ainda não conseguiu sair, também é uma coisa que você não deve se sentir sobrecarregado por isso, nem se sentir obrigado a isso. É como o César disse, é uma coisa para ser pensada, ruminada, cogitada, compreendida como um bem para você. E começar a ser como motivo e assunto de oração, né? Coloca na sua vida de oração, apresenta a Deus, sabe, a sua realidade que você vive hoje. Porque Deus sabe muito melhor do que você o que é bom para você, o que é melhor para você, qual o tempo que isso deve acontecer. Porque, poxa, eu creio que, é claro que isso deve ser pensado a partir dos 20 e muitos anos ali, perto de 30 anos, mas até os 40 anos, né? Tem que dar um tempo, um prazo. Não, porque 30 anos tem que sair. Não pense que seja assim. Cada caso é um caso, principalmente porque é igual casar, gente, é igual a abertura à vida. Há uma circunstância na vida de cada pessoa. O que ela não pode é ficar acomodada. É ela compreender que isso é um benefício para ela e para a família, como todos os meninos já deram um testemunho aqui. Mas que esse processo deve iniciar, se ele ainda não iniciou, e ser assunto da sua vida de oração, pedindo a Deus o como. Se você tem um diretor espiritual, uma pessoa que você confia, né, e que você acredita que pode te ajudar, conversa com essa pessoa.
que pode talvez te dar uma luz do como, qual o tempo, será que é mesmo? Porque o que te faz ter insegurança de dar esse passo? Então, será que não é melhor esperar mesmo? Vamos pedir mais luzes a Deus? Mas vai fazendo um processo, gente, o nome é processo, porque também não faça coisa impensada, não. Achei muito bom o testemunho do Everton, porque foi uma coisa que ele vinha pensando há anos, a coisa foi se tomando forma, né? E achei muito interessante, porque realmente até eu me assustei quando ele me disse que ele saiu de casa logo depois que ele tinha terminado o tratamento do câncer. Quase que eu desmaio. Eu disse, não é possível. Eu acho que eu tive a reação que a mãe dele queria ter e ela não pôde ter, talvez ficou chocada, talvez, sei lá. Mas eu mesmo não queria. Por mim, ele teria passado mais um tempinho lá. Não, deixa ela te cuidar um pouquinho mais até você ficar bom mesmo, aí você vai. Mas ele foi logo em seguida. Eu achei fantástico. Isso é uma coisa que isso quer dizer que esse processo maturou. E se demorar mais, apodrece. Então é melhor ir logo. Então, acho que eu consegui me explicar, né? Assim, de que cada caso é um caso. Atenção. Cada caso você pode ser covarde, você pode ter medo, mas diga isso para Deus. Eu não tenho coragem, não consigo, tenho medo. O que pode acontecer comigo? Ai, meu Deus, não tenho dinheiro. Então, como é que eu posso fazer para ter dinheiro? Eu posso melhorar meu trabalho? Eu posso procurar outro? O que é que eu posso fazer enquanto eu estou na casa dos meus pais? Porque eu posso correr riscos que depois eu não vou poder mais. Então, tem muitas coisas a serem feitas, mas com calma, com discernimento, com prudência e sabedoria. Bom, eu compartilhei algumas coisas aqui que foram faladas, principalmente do relação com os irmãos, né? Em casa somos em 3, eu sou o mais velho, tenho a do meio, e meu irmão é 4 anos mais novo. E eu cresci já imaginando que aconteceu óbvio, eu sou o mais velho, eu vou ser o primeiro a sair de casa. Então eu lembro quando eu já namorava 2 anos com a Ana, e meu irmão chegou e falou, eu vou entrar no seminário, e foi o primeiro a sair de casa, o meu irmão mais novo. E aí foi meio que um baque, né? Quando ele falou, quando a gente foi aceitando, assimilando tudo isso. Foram 6 meses antes de ele ir, mas ele foi. E aí, pra mim, não na família, mas internamente, criou uma pressão pra mim. Falei, eu também tenho que sair de casa. Porque senão daqui a pouco a minha irmã que sai, vai ficar só eu. E eu sou o mais velho, mas enfim. E aí a gente foi todo esse trabalho de conversando, não, vou terminar a faculdade. Eu estudava, ela estudava, ainda demorou mais quase 4 anos. E aí a gente saiu. E o que vocês falaram eu vi bastante, né? A relação, não só em família, mas principalmente com os irmãos, muda, né? Hoje, pra mim, é uma alegria ver o meu filho brincando com a filha da minha irmã e lembrando tudo que a gente passou, né? Em casa, agora fora, a responsabilidade. E, de fato, desde que meu irmão saiu, eu não consigo mais ver aquela criança, né? Aquele adolescente. Eu vejo já um homem. Ele que tá às vésperas de se tornar sacerdote. E, realmente, tudo isso aconteceu com essa decisão de sair de casa pra viver a vocação. Ele a dele e eu a minha, né? O matrimônio. Eu não posso falar assim por experiência própria, né? Porque eu ainda moro na casa dos meus pais. Mas uma coisa que eu achei muito interessante que o César falou no começo da conversa que ele teve com o desembargador, que ele realmente educou os filhos dele, né? Eu tenho uma preparação para a confissão que eu sempre faço, que no 4º mandamento, honrar pai e mãe, tem lá, né? Se você é filho, você faça essa reflexão. Se você é pai, você faça essa. Se você é patrão, você faça essa. E aí, falando assim para os pais, né? Eu acho que muitas vezes os pais também entram num comodismo, né? O medo de encorajar os filhos a crescerem, a se desenvolverem, né? Então, às vezes, acho que corre-se esse risco também dos pais terem esse medo de... mas o que será que vai acontecer se ele ou ela for morar sozinho, se eles tiverem que sair de casa, né? E então eu acho que tem que ter também isso por parte dos pais, assim, de encorajar mesmo, né? Você precisa construir a sua vida, ter a sua autonomia, porque muitas vezes vem a cobrança, né? Tipo assim, você precisa ser mais autônomo, você precisa saber resolver problemas, né? Só que às vezes... É a palavra que o Everton disse, né? Confia na educação que vocês me deram, né? Exatamente. Então eu acho que é bom também, assim, pensar por esse lado, né? Assim, não sei se tem muitos pais que nos escutam, né? Mas se tiver, fica a dica aí, né? Bom, uma última coisa que eu queria dizer, então, na minha saída para o matrimônio, a gente se viu com um monte de dificuldades. O Vinícius falou um pouquinho dos empecilhos que às vezes a gente dá para não sair, né? Seja querendo sair ou não sair. E um dos nossos empecilhos era a questão de como iniciar a nossa família. Eu sei que em alguns âmbitos, alguns lugares, eu sempre visto com maus olhos, por exemplo, a questão do aluguel, né? Não, você tem que estar com algo estruturado, enfim. E, na verdade, o nosso pensamento foi muito natural.
Porque a gente pensou, a gente pode fazer um investimento, fazer um financiamento, sei lá, comprar algo, mas o nosso intuito era viver a essência em tudo o matrimônio. Eu falei, então a gente faz um investimento e Deus nos dá muitos filhos, ou a gente faz investimento pensando nisso, Deus não dá nenhum filho. Então vamos pôr na providência, na mão de Deus, né? E as coisas foram acontecendo. Foi então que, marcando casamento, sai as coisas, você casa, sai de casa, forma família. E vê que há alguns detalhes ou coisas que a gente pensa essenciais para sair de casa, na verdade são detalhes que com o tempo vão se acertando, né? Hoje, esses 4 anos de casado, 2 filhos, e aí sim é algo que a gente planeja e pensa pra frente, mas que não impediu isso acontecer, né? Não foi um empecilho que impediu de sair de casa. Então é isso, um tema bem diferente, né? Que talvez muito novo, eu creio que nós conversarmos sobre isso é uma coisa nova, principalmente que é um pouquinho na contramão de algumas famílias, né? Que preferem, como a Tati colocou, de deixar os filhos em casa, mas também muitos jovens estão já tomando essa decisão. Então, que possa iluminar, né, as pessoas para que a gente faça a melhor decisão próprio para a nossa situação, para a nossa realidade. O importante é que a gente cresça, que realmente a pessoa possa dar passos para uma vida mais plena, né? Então, um grande abraço para você que nos escutou. Se você gostou, se lembrou de alguém, compartilha esse link desse podcast com alguém que você acha que poderia gostar, ou pelo menos começar a pensar sobre isso, né? E tomar a melhor decisão para a sua vida. Então, um abraço, tchau, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, sai de casa.